Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje, no dia 24 de 4 de 2021, para dar prosseguimento à leitura do nosso livro A Situação do Espiritismo na Senda Iniciática. Hoje vamos ler o capítulo número 25, Teurgia e Magia Negra, 25A, que será dividido em três partes: 25A, 25B e 25C. Deus reina absoluto no universo absoluto. Ele criou também o universo relativo para dar visibilidade de si mesmo a todos nós. Deus já possuía uma só lei, o mundo de unidade absoluta, onipresença. Então ele resolveu criar um mundo de dois universos, que é o universo relativo, o mundo de duas leis, onde tudo se manifesta pela dualidade antitética, onde uma coisa só passa a existir se a outra também existir, em relação a um referencial. Referencial este que é o próprio universo absoluto. Assim, para existir o céu, foi preciso criar o seu complementar, o inferno. Foi preciso criar a eternidade, um tempo grande. Em relação à ausência de tempo do absoluto, criou-se também um movimento em relação ao repouso. Criou a luz e verificou-se que ela por si só não iria existir. Ela não seria percebida também. Então criou-se o seu complementar, as trevas. E dessa forma foram criadas todas as coisas complementares entre si, reversos: Deus, Satã, céus, infernos, anjos, demônios, bom, mal, bem, mal, masculino, feminino, riqueza, pobreza, nascimento, morte, alegria, tristeza, amor, ódio, magia branca, magia negra, mago branco, mago negro, etc. Assim, o universo absoluto é a alma de Deus e o universo relativo é seu corpo físico, o templo da alma. Para que a gente tomasse conhecimento de tudo isso, Deus criou a desintegração, separatividade e a sua complementar integração, que vai à unicidade, pela construção de tudo para que houvesse a separatividade. Fomos desligados da presença do Pai Celestial temporariamente. Agora, ajudado pelas ordens espirituais progressistas, temos que fazer a desconstrução de todos os dispositivos complementares para restabelecer a nossa reunião, a unidade com Deus, novamente. Só entenderá isso o leitor de perfil holosótico. O leitor de perfil reducionista só tem habilidade de entendimento das coisas desintegradas, separadas. Para ele, Deus está separado de tudo, não tem nada a ver com o inferno, etc. O leitor holosótico perceberá que Deus não existe, ele é, porque tudo que existe possui início, meio e fim. Tudo que existe nasce, cresce, envelhece e morre. Deus não morre. Neste contexto, o leitor perceberá que sem as iniciações negras não poderiam haver as iniciações brancas. Sem magos negros não haveria magos brancos. Sem capeta não existiria anjo. O que seria dos sagrados santos se não houvesse os profanos demônios?
O que seria do levantar-se se não houvesse a queda? Se não fosse a maldita tristeza, a gente não sentiria a alegria? Sem dor não teremos a noção do prazer? Sem o doce açúcar, sem o sabor salgado do sol? Ou sem o doce do açúcar não perceberíamos o sabor salgado do sol, etc. Na ausência da binaridade complementar do mundo relativo, a gente experimenta a realidade da unicidade, da união com Deus, que é o nada, isto é, nada que é percebido por nós com os órgãos sensoriais dos nossos 5 sentidos. Isto só é possível para nós mediante o processo de meditação, onde se cessam os sentimentos, os pensamentos e as ações dos 5 sentidos, dos 5 cilindros inferiores da nossa máquina humana. Neste sentido, a gente consegue entender o Siddhartha Gautama Buda, quando nos ensinou que a dor nasce do prazer, o sofrimento do desejo, o céu do inferno, etc. Foi quando nos advertiu que não devemos desejar nada da terra e nem dos céus, porque se assim o fizermos, estaremos comprando o nosso passaporte para o tritocosmos. Para entender esse relativismo todo do binômio da complementaridade dos fenômenos cósmicos, precisamos estudar a roda cosmogônica de Ezequiel, e vamos fazê-lo nesse capítulo. Nesta roda acha-se o batalhar das antíteses. Irmanub sobe pelo lado direito da roda fatal e Tifã desce pela parte esquerda, o Tifã Bafometo. Eis a roda do século e das encarnações e do karma. Sobre a roda está o mistério da esfinge, empunhando em suas garras de leão a espada flamígera. Esta é a roda das antíteses. A serpente de bronze que curava os israelitas no deserto e a serpente tentadora do Éden combate-se mutuamente. Todo o segredo da árvore do conhecimento está na roda. Os 4 rios do paraíso saem do manancial único. Um deles corre pela selva espessa do sol, regando a terra filosófica com o ouro da luz. O outro circula tenebroso e turvo pelo reino do abismo. A luz e as trevas, a magia branca e a magia negra, combatem-se mutuamente. Eros e Anteros, Caim e Abel vivem dentro de nós mesmos, em intenso batalhar, e continuarão até que descubramos o mistério da esfinge e empunhemos a nossa espada flamejante para nos libertarmos da roda dos séculos. Isto foi dito pelo venerável mestre Samael Aun Weor. Assim vamos compreender a grandiosidade e a bondade de Deus em criar o universo relativo e a lei do livre-arbítrio, para que nele pudéssemos existir e nele se movimentar na senda iniciática. Para nos orientarmos na senda iniciática, precisamos saber que podemos movimentar numa direção em 2 sentidos. Na senda iniciática, a movimentação no sentido da santificação, de aproximação do Criador do Universo, que é Deus, e a movimentação no sentido da satanificação, de afastamento do Criador do Universo, de aproximação de Deus reverso, que é Satã.
Há pessoas em movimentação retrógrada na senda iniciática, indo em direção a Satã, de modo inconsciente, mas também aqueles que optam por este caminho retroativo, que desenvolve essa trajetória de modo consciente, opcional, ao sabor do seu livre-arbítrio, no que é muito bem respeitado por todos os irmãos da senda ascendente, porque se não houvesse a lei do livre-arbítrio, ninguém poderia optar nem pela via ascendente, e muito menos pela via descendente. Todo magro branco compreende, respeita e ama os seus irmãos da magia negra, mesmo que sejam infernais, como os respeitava Jesus Cristo na conversão de Madalena e Saulo, e o venerável mestre Samael também o fez na conversão de Belzebu. Os irmãos que optam pela via ascendente o fazem de modo consciente e de modo consciente no exercício do seu livre-arbítrio. A partir daí desenvolvem iniciações com base na magia branca, do bem, onde eles vão adquirindo conhecimento do bem e para o bem. Da mesma forma, os irmãos que optam pela via descendente o fazem de modo consciente, exercendo o seu livre-arbítrio, conforme lhe foi otorgado por Deus. A partir daí, através do desenvolvimento da magia negra, eles vão adquirindo o conhecimento do mal e para o mal. Os irmãos da espiritualidade, que não optam nem pelo um lado nem para o outro, são os mornos, que ficam em cima do muro, já pertencem ao diabo, devido à sua omissão na escolha do caminho a seguir. Daí, gradativamente, eles vão sendo arrastados para o inferno pela gnóia, se tornando cada vez mais ignorantes, cada vez mais obscuros. São estes irmãos tacanhos que não compreendem os magos brancos sagrados e muito menos aos magos negros profanos. Estes irmãos mornos são exatamente aqueles irmãos que às vezes escolhem o caminho ascendente com a maior das boas intenções, mas não realizam nada, só fica mesmo nas intenções. Estes, ao invés de irem para os céus, vão parar nos infernos. Por isto é que dos muitos que escolhem o caminho ascendente, poucos são os que serão escolhidos. A preguiça e a gnóia, que é ignorância, são as ferramentas usadas pelo Deus reverso para levar os mornos para os infernos, enquanto que a diligência e a gnose, que é o conhecimento, são as armas usadas pelo Deus real para levar os escolhidos aos céus. Assim, muitas pessoas mornas do espiritualismo retrógrado, das mais diferentes religiões cristãs, culturais, quando lhe aperta o cinto, recorre ao candomblé, ao espiritismo e aos seus congêneres. Estas pessoas nutrem forte preconceito contra o candomblé e assemelhado contra o Espírito Santo, etc. Mas apesar disso, no aperto buscam de imediato socorro dentro das práticas mágicas candomblecistas e mediúnicas dos espíritas. Há macumbeiros religiosos, feiticeiros, espíritas, ocultistas, que além de macumba recorrem a seus cristais, a florais, etc., etc., sem, no entanto, praticar os fatores sintéticos de transformação interna. Há livros sobre macumba, de espiritismo, para todos os gostos, muitos dos quais ensinando trabalhos goéticos para os mais diversos fins,
tal qual fosse receita de bolo, para todos os lados há pais de santo ou mães de santo, realizando todo tipo de trabalhos, jogando búzios, interferindo na vida de todo e qualquer cidadão. Sem tais pais e mães de santos, não consegue transformar a si próprios. Geralmente, o pessoal ligado ao candomblé, à macumba, à feitiçaria, etc., fazem um curso de introdução aos sistemas de magia de origem afro, candomblé Vodun, Petro, Radha, Lacumi, Santeria, Paulo Mayombe, Umbanda, Quimbanda, Catimbó, etc., com suas semelhanças, diferenças, tabus e fundamentos. Os sistemas do candomblé, do voodoo, da umbanda e da quimbanda são voltados a espiritualistas retrógrados que não aspiram por ora às iniciações ascendentes na senda iniciática. São muito desenvolvidos nas Américas os cultos do candomblé, o voodoo, a santeria, o Paulo Mayombe e o Lacumi, que são cultos muito semelhantes e de origem africana. Petro e Radha são dois ramos diferentes do voodoo haitiano, em que o culto Radha é mais voltado às entidades do panteão afro original, e o Petro é mais voltado ao culto do Loas, semelhante aos guias de Umbanda e Quimbanda. O Vodun gnóstico, de perfil retrógrado, recebe influência do Vodun e do Vodun, se constitui numa ordem hermética ligado a Otao, O-T-O-A, Ordem Temple Oriente Antiqua. A Quimbanda é uma organização espiritualista retroativa no contexto iniciático, constituída por espiritualistas retroativos que praticam um culto mágico acerca das entidades malévolas, denominadas de Exus, pombagiras, caboclos, quimbandeiros, pretos velhos, quimbandeiros, etc. Na quimbanda, similarmente, o que se faz na umbanda é evocação e invocação das entidades, onde desenha-se o sigilo chamado ponto riscado no chão, onde se pedindo à entidade a sua intervenção. Na invocação, a pessoa na qual a entidade baixa é chamado de cavalo ou burro, tanto na umbanda como na quimbanda. Esta pessoa ou mediúnica, uma vez possuída, passa a ter os poderes da entidade baixada. Ali então são feitos pedidos à pessoa incorporada, a qual pedirá então algumas coisas para a execução do trabalho de magia. Em geral, como em todas as organizações espirituais retrogradistas, na quimbanda só trabalha para o mal de alguém, ou então para cercear o livre-arbítrio de alguém, para submeter-se uma pessoa à vontade de outra, etc. Quando se evoca a entidade na quimbanda, faz-se oferendas simples para pedir a intervenção desta entidade na obtenção do que se deseja, em geral alguma maldade. A Umbanda é uma organização espiritualista retroativa no contexto iniciático, que tem procedimentos semelhantes à Quimbanda. Lá se procede mesmo da mesma forma, sendo que na visão dos umbandistas só se trabalha para o bem, pois as entidades que baixam no médio umbandista são somente benéficas. Há terreiros de umbanda que praticam rituais herdados de culturas diversas,
se vê uma grande influência do kardecismo e do católico cristão, que se alinham em torno de um notório sincretismo religioso estabelecido entre os orixás do candomblé e os santos católicos. O catimbó é uma organização espiritual retroativista e é uma mistura completa entre a Umbanda e a Quimbanda. Equivocadamente, essa entidade baixo ali são chamadas de mestres, que pode ser do bem ou do mal. Se do bem são benfazejos, diz que faz fumaças direitas, e se do mal são chamados de malévolos, se diz que faz fumaças às esquerdas. Daí se deduz que no catimbó se trabalha indistintamente para o bem e para o mal. É uma organização apropriada para os ranamucianos. A santeria é uma organização espiritual retroativista no contexto iniciático. Seus espiritualistas desenvolvem práticas semelhantes às do culto das demais instituições espirituais retrógradas. Na santeria há também cultos aos orixás, nos viés do candomblé, com influência católico-cristã. As diferenças que aparentemente há entre os cultos efetuados nas organizações espirituais retrógradas são muito sutis. Na Umbanda, as entidades são espíritos, egos, de pessoas já desencarnadas. Na Quimbanda, baixam indistintamente espíritos, que, entre parênteses, egos, de pessoas perniciosas ou criminosas que já morreram, ou de demônios mesmos. No catimbó só baixam os espíritos de mortos, na visão deles, não baixam demônios. A pergunta que se faz a eles é a seguinte: ao bem da veracidade dos fatos, qual é realmente a verdadeira identidade da entidade que baixa no médium ou em qualquer pessoa, das mais diversas organizações espirituais retroativas na senda iniciática? Será que é mesmo a alma do falecido ou o espírito? Ou é o ego dele que baixa nestas sessões? O venerável mestre Samael esclarece de uma vez por toda em suas obras que uma mônada ou um espírito se é, uma alma se tem, quando se cria o ego. É o mesmo que entidade. Então, o ego é o mesmo que entidade. O ego nós criamos ao longo de nossas existências, em oposição à construção da alma, quando praticamos fatores retroativos ao invés dos 3 fatores revolutivos da consciência, na senda iniciática. O venerável mestre Samael também nos ensinou que a entidade dita pelos espíritas é o mesmo que o ego, e que o ego é o mesmo que o diabo, o demônio. Então podemos deduzir, sem medo de errar, que no contexto iniciático são catalogadas como organizações espirituais retroativas todas aquelas que trabalham com demônios, com entidades ou egos dos falecidos. Candomblé, Budum, Paulo Mayombe e Locumi trabalham com magia negra, portanto são de retrogradação na senda iniciática. No transe do sujeito possuído pelo orixá, não se desperta poderes latentes dentro deste próprio indivíduo, como pensam, pois estes permanecem conscientes durante o processo de possessão. Depois da possessão, ele ainda permanece com o mesmo percentual de consciência que possuía antes da evocação, ou da invocação da energia do orixá como um todo. Entidades advindas do além não depende da existência, independe da psique do mago.
Então a entidade advinda do além não depende da existência, mas independe da psique do mago. Os deuses e deusas dos cultos mágicos religiosos afro-americanos são designados na fé indígena de orixás e odus. Deste mesmo modo, eles são chamados nos candomblés de origem nigeriana ou iorubana, nação quieto ou alaqueto. Este mesmo Deus, no candomblé de origem daominiana, recebe os nomes de Oduns e Odus. Já nos candomblés de origem angolana, são denominados de Aicais, os santos e Odus. Lá na santeria, praticada nos Estados Unidos, Porto Rico e New Orleans, Miami, etc., são chamados de orixás, os santos e Odus. Na prática de voodoo, no Haiti e na França, são conhecidos com os nomes de Loas e Odus. Já no Lacumi, praticado em Cuba e nos Estados Unidos e Miami, são batizados de Nargans, orixás, padrinhos, prendas, Nakdok, Odus, etc. Da mesma forma, ocorre no Paolo Mayombe. Também nestas organizações espirituais descensoras costumam estabelecer dissociação entre o Deus externo e o Deus interno, como se fossem desconexos. Nestas organizações descendentes na escalada iniciática, totalmente antignóstica, praticam a magia planetária, a magia evocativa, a magia invocativa ou o casamento dos homens com os deuses. A magia invocativa foi conceituada por Aleister Crowley, é uma das práticas secretas do Oto, O maiúscula, revelada no These Secret Rituals of the World, de autoria de Francis S. King. As práticas de iniciações dessas organizações conduzem o discípulo para o sentido descendente da escala iniciática, que acabam sofrendo revés e decepções. Aleister Crowley é um sujeito infame, satanista e anticristo, do ponto de vista gnóstico iniciático. Ele ficou conhecido como sendo a besta 666 do Apocalipse e foi divulgador da enganosa e libertina lei de Telema. A lei de Telema diz o seguinte: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Aleister Crowley. Este princípio dele é oposto ao princípio da doutrina Jesus-cristiana, que é uma oposição à lei divina de Anubis. Então, até aqui este final, né, do capítulo. Obrigado pela companhia de todos. Se inscrevam no canal, dê o seu ok. Vá aqui na descrição do livro abaixo de onde está assistindo o vídeo e tem as indicações de como você lê o livro na íntegra, em PDF e também na versão impressa. A paz e veneração.